falando sobre a graça, nós observamos que algumas pessoas constroem uma visão equivocada de salvação. O assunto de hoje tem a ver com salvação também. Mas na semana passada nós falamos que a salvação para muita gente está vinculada ao merecimento. Eu mereço. Eu mereço porque eu faço as coisas certas, eu mereço porque eu faço as orações certas, eu mereço porque eu cumpro o ritual, eu mereço porque eu faço coisas boas, eu mereço a salvação porque eu tenho uma lista boa de virtudes e qualidades. Então essa salvação ligada às obras, hoje há essa visão, naquele tempo estava vendo também, mas hoje há muito o que nós falamos na semana passada das indulgências pós-modernas. Eu pago pela bênção, eu pago pela salvação e hoje eu pago até por uma oração. Dependendo do homem ungido e da mulher, a oração pode ficar muito cara. Por isso esse assunto é tão precioso para nós quando nós voltamos para o Evangelho. O que foi a reforma? E nós precisamos sempre estar voltando para isso. É uma volta, um resgate às Escrituras e, sobretudo, o plano de Deus no Evangelho de Jesus. Esse foi o esforço da reforma em trazer positivamente a volta da igreja para o Evangelho, porque muitas coisas estavam no lugar do Evangelho. Nós vimos também que todas as vezes que a gente desenvolve uma fé, a nossa fé, em cima de merecimento, em cima de obras, nos baseando na justiça própria, a gente pode estranhar o projeto de Deus, estranhar o amor de Deus e estranhar a salvação que é pela graça. Nós vimos isso na semana passada, que é só pela graça. Então há um estranhamento. Esse estranhamento deve ser questionado, porque nós estamos fundamentando a nossa vida somente nas Escrituras. Já falamos sobre isso. Amém, irmãos? Romanos 1,17 vai ser o texto base para nós hoje. Um texto muito importante para Lutero. A carta toda aos Romanos, como a carta aos Gálatas. Mas esse texto de Romanos realmente é fantástico. Romanos 1,17. Eu vou ler aí nas versões NVI e NVT, que é a nova versão transformadora. A NVI diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A outra versão diz: as boas novas, que é o Evangelho, aí diz boas novas, não o Evangelho, está traduzindo o que é o Evangelho, porque o Evangelho, boa notícia. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Isso é importante. Como acontece, como opera a justiça de Deus. Que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Que texto que Paulo tem em mente quando ele diz as Escrituras, o texto de Abacuque 2,4. Abacuque 2,4 diz: vede o arrogante. A sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fidelidade. Em outra tradução, pela sua fé. Portanto, meus irmãos, o texto de Romanos, quando estamos falando sobre somente a fé, ele é fundamental. Então eu queria que você, enquanto me ouve, você avaliasse a sua vida, a sua caminhada de fé e como você está estruturando a sua vida, porque como nós entendemos a Bíblia, isso vai afetar a nossa prática espiritual, o desenvolvimento da nossa fé. Eu quero destacar 3 expressões no verso 17, Romanos 1,17. Quero repetir novamente na NVI, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A primeira palavra, muito atual para a gente discutir hoje, temos falado incessantemente aqui, mas esse texto traz à tona, é a palavra evangelho. É a primeira expressão, evangelho. Nós percebemos no comecinho do texto, está ali, diz, na parte A, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Essa frase é interessante. No evangelho é revelada a justiça de Deus. A pergunta que nós precisamos responder é: o que é o evangelho? Irmãos, irmãs, amigos, o que é o Evangelho? Eu respondo o que é o Evangelho com aquilo que não é o Evangelho.
Quando você tira tudo isso, sobra o evangelho. Muito do evangelho hoje é uma gordura que precisa ser tirada, e não é o evangelho. Primeiro, o evangelho não é construção humana. Não é uma construção humana. Se fosse construção humana, se transformaria em uma ideologia, como tem nascido várias ideologias ao longo do tempo. E tem as ideologias pós-modernas. O evangelho não é uma construção humana, sobretudo porque João 1,14 diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o evangelho, ele não nasceu aqui, ele veio de Deus. O evangelho veio de Deus, não é uma construção humana. Muita gente acha que o evangelho é uma construção humana. Segundo, o evangelho não é uma postura religiosa bem organizada. O evangelho não é uma postura religiosa bem organizada. Algo pode ser bem organizado e ainda assim não ser o evangelho. Não é porque está bonitinho, não é porque é organizado, que nós podemos dizer que isso é evangelho. Não, tem muita coisa bem organizada que não é a manifestação divina, onde as pessoas estão enganadas. Isso não é o evangelho. Terceiro, o evangelho não é prosperidade financeira. Hoje, parece que o evangelho se limitou somente à prosperidade financeira. É óbvio que alguém que entrega a sua vida a Deus, que está em meio aos vícios, está desorganizado, tem uma prosperidade real em todas as áreas da vida. Isso é óbvio, que quem está com Deus prospera. Em todos os sentidos. Agora, circunscrever, limitar o evangelho a apenas uma vantagem financeira, uma prosperidade financeira, é tornar o evangelho naquilo que ele não é. O evangelho não é isso. É comum as pessoas falarem em alguns ambientes que não tinham isso, agora tem. Que tinha uma coisa, agora tem duas coisas. Como que revelando que Deus está abençoando a sua vida apenas com aquilo que ela tem. Meus irmãos, o evangelho é muito mais do que ter. Eu diria, o evangelho é muito mais ser do que ter. Então, o evangelho não pode ser apenas prosperidade financeira, como nós estamos vendo hoje. Isso é um engano. E as pessoas estão entrando nesse engano. Quarto, o evangelho não é uma plataforma para o julgamento. As pessoas, em nome de Deus, estão julgando as outras. E se esquecem que elas foram alvos da graça, da misericórdia de Deus. Então, o evangelho não pode ser utilizado para o julgamento. Porque o evangelho é uma boa notícia. Se olharmos para o ministério de Jesus, nós vamos ver como que ele lidou com as pessoas as mais problemáticas do seu tempo. As mais pecadoras, as pessoas doentes da alma e do espírito. E como ele fez. Por isso o evangelho não pode ser uma plataforma onde você está ali para julgar as pessoas, quem quer que seja. Isso não é evangelho. O evangelho é conhecer a misericórdia de Deus e propagá-lo ao mundo. A partir do próprio exemplo, da experiência da graça somente pela graça. O evangelho também não é manipulação. No Brasil hoje, às vezes a gente chora, literalmente, ao ver pessoas sendo manipuladas em nome de um suposto evangelho. Manipuladas mesmo. As pessoas em alguns lugares estão sendo manipuladas e abraçando uma mensagem que não é o evangelho, não é o evangelho genuinamente que está sendo propagado ali. Todas as vezes, meus irmãos, que há manipulação no espaço religioso ou da fé, o evangelho não está sendo pregado ali, porque o evangelho é libertação, não é manipulação. Por isso que nós não temos medo de expor a você o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho quebra toda manipulação. Em alguns ambientes o evangelho genuíno não é pregado, porque se for pregado, as pessoas vão saber que aquilo tudo é mentira, é engano. Mas nós devemos
cumprir a palavra de Deus e anunciar o verdadeiro evangelho. Esse evangelho não é manipulação. Se é a manipulação das mentes, não é o evangelho de Deus. E por fim, algo que tem acontecido muito hoje, aconteceu também no período da reforma, hoje no novo formato, numa nova roupagem, o evangelho não é superstição. Superstição não é evangelho. Em alguns lugares, o que se vê ali é apenas superstição, rituais estranhos ao evangelho, que nós já temos denunciado aqui, e muitas pessoas estão presas a estas superstições, pensando que estão em Deus, pensando que estão no evangelho, porque o evangelho as liberta, mas elas não experimentaram do evangelho. Isso é trágico, isso é triste. O evangelho não é superstição, é a revelação de Deus. O que é superstição? Há uma definição básica aí: crença ou noção sem base na razão. O evangelho é base na razão também. Crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, depositar confiança em coisas absurdas, sem nenhuma relação lógica entre os fatos e as supostas causas a eles associados, crendice, misticismo, crença em presságios extraídos de fatos puramente fortuitos. O evangelho não, a palavra de Deus é palpável, há um testemunho na história, há um povo, há um Deus que se revela, há promessas sendo cumpridas, e muitas em Jesus, e algumas a serem cumpridas na vida da igreja até o fim. É muito claro isso, há uma organização do agir de Deus, há um texto, e nós podemos experimentar, e nós podemos usar a nossa mente para a glória de Deus. O evangelho não é tirar a mente, o evangelho é trazer o raciocínio, compreender as grandezas de Deus. Para você compreender as grandezas de Deus, você tem que usar a sua mente. Por isso o evangelho não é superstição. Lutero começou a perceber no seu contexto o que era o evangelho e o quanto ele estava distante do evangelho. Agora, você pode estar falando: e aí, pastor, como que a gente pode, a partir daí, pensar? A gente tem que pensar sempre biblicamente. Não é o que eu acho, é a Bíblia. Há uma definição aqui mesmo, no capítulo 1 de Romanos, sobre o que é evangelho. Romanos 1, de 1 a 4, é uma revelação, é uma instrução e é uma exortação. Paulo se apresenta à igreja de Roma, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 3 coisas que Paulo fala aqui: chamado para ser apóstolo, e detalhe, milésima primeira vez que eu falo aqui, né? Milésima vez que eu falo aqui, apóstolo, o último é Paulo. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas. Olha só um detalhe importante nas Escrituras, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, o ungido. Jesus é o Messias ungido, linguagem do Antigo Testamento, Messias, do Novo Testamento grego, Cristo, ele é o Messias. Se há uma definição bonita bíblica do evangelho, estamos diante desta definição: chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido. A Bíblia é a história da redenção, que traz os sinais do evangelho o tempo todo. Muito embora de uma forma muito iluminada, clara, a gente vê no Novo Testamento, mas esse evangelho já é pronunciado e prometido e mostrado também na Antiga Aliança. Por isso, quando Jesus ressuscita, está andando no caminho de Emaús, os seus discípulos, alguns estavam tristes. E Lucas 24, lá no capítulo 24 de Lucas, ao registro 44, você pode acompanhar comigo, diz lá, palavras de Jesus: e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito, a respeito dele, de Jesus, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras.
e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações. Que Jesus disse, a palavra dá testemunho dela mesma e de Jesus e da igreja. É necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está citando aqui? Ele está citando a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é uma configuração diferente da nossa. Aqui, a configuração é lei, profetas e escritos. Como o livro dos Salmos é o primeiro na linha que inicia os escritos, Jesus diz, era comum dizer, lei, profetas e salmos não escritos. Mas ele está, como um judeu, citando a Bíblia hebraica, o texto que eles tinham. Para Jesus, tudo aquilo anunciava para ele. Portanto, é o evangelho que está sendo anunciado. A maravilha para nós hoje é entendermos isso. O que é o evangelho? Para a gente fazer uma diferenciação daquilo que não é o evangelho, sabermos o que é o evangelho, essa boa notícia, e como ele se processa em nossa vida e na vida do outro. Se nós não entendermos o que é o evangelho, a gente pode cair em ciladas as mais variadas, as pessoas estão caindo. O evangelho é uma boa notícia, e ao longo da história da salvação e da revelação bíblica, o evangelho é exposto. O evangelho é exposto desde do Gênesis. Nós vemos um anúncio daquele que viria. Os profetas falam, os salmos falam, então toda a escritura está apontando para o plano de Deus. Nós estamos aqui como igreja anunciando o evangelho. O Paulo está dizendo, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. É no evangelho que é revelada a justiça de Deus. E aí nós chegamos ao nosso segundo termo. No evangelho é revelada a justiça. O segundo termo, justiça. Paulo quer mostrar aos irmãos de Roma, ele está escrevendo a uma igreja de Roma, ele quer mostrar, ele quer fazer uma diferenciação, ele mostra essa diferença. Existe um esquema humano e um esquema divino. Naquele momento da reforma protestante, havia um esquema humano para as pessoas receberem a bênção e a salvação. Havia um caminho religioso, havia uma estrutura, havia as indulgências. Paulo mostra uma diferença clara aqui do esquema humano para o esquema divino. E o esquema divino, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. Paulo escrevendo aqui mesmo em Romanos, na carta aos Romanos 5, ele vai nos dizer assim, vamos ler lá? Tendo sido pois, justificados pela fé. Esse texto reforça essa tese bíblica. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, eu não tenho paz e não alcanço a paz por mim mesmo naquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é uma resposta da experiência. Da experiência com Deus, da experiência com a palavra de Deus, há uma resposta. Existem frutos e até obras, mas como uma resposta da experiência e da graça de Deus. Mas justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. E diz mais, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos duvidosos, na qual estamos tremendo, estamos com medo, na qual estamos firmes. Amém, irmãos? Sentiu firme assim, meio menos firme? Na qual estamos firmes. Amém? Se você não está firme, você tem que repensar a sua vida. Então, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Lutero não estava firme, mesmo como um sacerdote de Deus. Ele tinha dúvidas. Ele procurava fazer as coisas certinhas, como muitos crentes hoje, achando que isso vai contar ponto para Deus. Mas ele não tinha paz, ele estava perturbado. E diante do texto bíblico ele começa a pensar diferente. Opa,
acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque nós sabemos que a salvação é um processo, reconciliação, justificação, santificação e glorificação. Mas nós temos esperança, estamos seguros. Agora, meus irmãos, na antiga aliança, a justiça vinha pelos sacrifícios constantes de animais. Na cultura hebraica, Deus estabeleceu esse processo aí que você está vendo. Quem não conhecia um tabernáculo, está vendo um tabernáculo hoje. Eilo, aí. Tabernáculo. O tabernáculo foi construído no deserto para tratar o povo de Deus. Então, se alguém pecasse, traria uma oferta de um animal e levaria para esse lugar, que era um templo portátil, montava, desmontava, havia uma nuvem de dia e uma nuvem de fogo à noite para conduzir o povo de Deus, para parar e para levantar. Era uma coisa bem dinâmica. E as pessoas levavam os animais para ali, para o chamado altar do sacrifício. Só que isso tudo está apontando para frente, está apontando para Jesus, está apontando para o Cordeiro de Deus. Esse altar, quando era montado, você tem ali as fotos, o fogo não cessava continuamente, o fogo precisava ficar aceso o tempo todo. No altar do sacrifício, as pessoas traziam as suas ofertas e elas voltavam, e no outro dia, se pecassem, traziam novas ofertas. Por isso é importante você ler o livro de Hebreus, que faz uma comparação desse contexto com Jesus. Na nova aliança, meus irmãos, é diferente. Na nova aliança, porque nós olhamos para o texto bíblico e a história da revelação, e é uma revelação gradual. E significa que eles tinham uma visão nesse momento de Deus e do projeto de Deus bem distante daquela que nós temos hoje. Esse é o momento da revelação. Por isso algumas coisas acontecem aqui, não acontecem mais, no sentido de que o processo já avançou. Está apontando para frente, está apontando para Jesus. Nós chegamos então no Novo Testamento. E João Batista, João vai dizer, no Evangelho de João, olha só, acompanhe comigo, pode projetar, você tem o cordeiro ali. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora há uma diferença desse cordeiro aí. Por isso o autor aos Hebreus, capítulo 9, a Bíblia é fantástica, leiam a Bíblia, isso faz muita diferença. Hebreus 9, 11 e 12, olha só, acompanhe comigo ali. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Está fazendo menção do tabernáculo da antiga aliança, falando que tipo de tabernáculo Jesus adentrou, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Eterna redenção. Por que o autor aos Hebreus faz essa distinção? Porque no tabernáculo e também no templo havia uma série de cerimoniais e todos os dias, e nunca a pessoa estava resolvida, tinha que voltar sempre. E diz o texto que Jesus, como sacerdote, ele fez um ato só, ele resolveu de uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar da glória de Deus no tabernáculo na antiga aliança. Deus se manifestava ali. Ali a glória de Deus estava. Havia o átrio onde todo mundo podia entrar com a sua oferta para trabalhar ali com o sacerdote, os levitas. Havia o santo lugar que só o sacerdote podia entrar, costumeiramente, sempre entrando, mas o santíssimo lugar, ou Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia da expiação. A Bíblia então está dizendo que Jesus, esse sumo sacerdote, que adentrou o santíssimo lugar, agora parece que há um modelo celestial lá, e ele diz: mais perfeito tabernáculo, não desta criação, não por meio de sangues e bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. O autor destaca uma vez por todas, porque na antiga aliança era sempre, várias vezes.
O trabalho sacerdotal era várias vezes, no outro dia também, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Amém? Então quem é de Jesus está seguro nessa eterna redenção. Ele está caminhando nos méritos do sangue do Cordeiro. É diferente. O Evangelho é isso. E a justiça foi feita. A justiça, o Cordeiro foi morto. Por isso que a gente volta para Romanos capítulo 3. É a Bíblia. Romanos capítulo 3 diz assim, 21 e 22. Olha só. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Amém? Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Lembra do esquema humano, do esquema de Deus, divino? O esquema divino está ficando claro agora, é o que Paulo está dizendo. Em Jesus, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. É nessa justiça de Deus que passa por Jesus, somente Cristo, nós vamos falar semana que vem, é que nós encontramos segurança, não em nós mesmos. Foi através desse pensamento que Lutero começou a repensar a sua caminhada de fé. E qualquer pessoa que tem um entendimento diferente deste precisa repensar a sua caminhada de fé. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está vivendo, é uma pergunta importante para a gente responder, você está vivendo debaixo de que esquema? Da sua tradição? Dos seus méritos? Ou da justiça que se manifestou, justiça que provém de Deus? Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, portanto, escrevendo aos gregos, ele diz o seguinte, olhe só, vamos ler comigo? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós pecamos, nós nos afastamos e Deus teve um projeto. Esse projeto estava desde a fundação do mundo, que era Jesus. Tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, Filipenses 3:9, olha só. Não tendo a minha justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Marque na sua Bíblia esses textos. A justiça que procede de Deus se baseia, diga, na fé. Vamos ler? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. O contexto é Paulo está falando da sua história de vida, da sua linhagem, de que tribo ele era. Ele está falando dessa obra de Deus, a obra que aconteceu com ele aos Filipenses. Agora, meus irmãos, o que acontece com aqueles que não compreendem ou não estão compreendendo a justiça divina, a justiça de Deus? Elas estranham. Como estranham a graça, estranham a justiça através de Jesus. Será que posso? Será que posso ser atingido mesmo pelo amor de Deus, pela fé? Será que posso ter garantias da eternidade? Será que posso caminhar com tranquilidade, sabendo que a minha vida está nas mãos de Deus? Lutero estava em crise em relação a isso, mesmo sendo um religioso. Como muitas pessoas estão hoje, religiosas em alguma direção, mas sem segurança alguma. O Evangelho traz segurança, somente a fé, somente a graça, somente a palavra. Segundo, essas pessoas que não compreendem a justiça divina, elas tentam resolver suas pendências. As pendências espirituais através do esforço próprio. Meus irmãos, ninguém impressiona Deus. Ninguém impressiona Deus. Ninguém. Por isso que Jesus veio morrer em nosso lugar. Mas as pessoas, tendo as suas pendências, seus problemas, seus pecados, elas tentam resolver. Tentam fazer média, é esforço.
Mas Jesus na cruz já fez todo o esforço. Ele fez tudo o que tinha de fazer por nós. O preço já foi pago. O escrito de dívida já foi cravado na cruz, diz Paulo aos Colossenses, acabou. Mas se eu não compreendo a justiça de Deus, eu tento resolver, eu tento criar a minha própria ponte. Por isso que as pessoas cumprem rituais, por isso que elas fazem sacrifícios hoje, de todos os lados. Essa semana eu vi alguém que construiu um lugar de sal. Sal à beça, podia distribuir aos pobres o sal. Sal para as pessoas pisarem ali, o lugar, o Vale do Sal. E as pessoas passavam ali naquele Vale do Sal. Ah, Jeová! O Evangelho passou longe ali, e as pessoas pisavam ali, para serem abençoadas no Vale do Sal. Eu não sei aonde que Paulo ensinou Vale do Sal. Eu não sei aonde, não sei se, o que isso tem a ver com o Evangelho. Mas o Vale do Sal tem grana. O Vale do Sal tem oferta. O Vale do Sal tem que deixar R$100 ali. Isso é manipulação religiosa. E da fé, do pobre, do coitado, do adoentado. E isso não é o Evangelho. Eu não falo de pessoas, eu falo daquilo que não é o Evangelho. Eu preciso falar como homem de Deus. Isso não é o Evangelho. Isso é manipulação da fé. E a gente olha aquelas pessoas ali, ou com vassouras na mão, ou com uma rosa na mão, ou com uma água que vai levar para casa, para espalhar no ambiente. Gente, o Evangelho, Jesus morreu, Ele pagou todo o preço, Ele afeta, é a presença divina. Na sua casa, na sua vida, é diferente. Não tem amuleto no Evangelho, não. É a presença, é o poder de Deus, acabou com tudo. É segurança, é presença divina. Gregory Friesel, autor do livro Retorno à Santidade, dentre outros, traduzidos para o português, a nossa junta traduziu muitos livros dele, ele diz o seguinte ali: regozije-se, porque sua eterna segurança está na justiça perfeita de Jesus, e não na sua performance imperfeita. Tudo que a gente faz, o melhor que a gente faz, não vai ser perfeito aos olhos de Deus, não nos salva. Mas eu disse, a gente faz o melhor para a glória de Deus. Somente a Deus a glória é o último ponto da nossa série dos slogans da Reforma. É claro que uma vida em Deus é uma vida que procura agradar a Deus, senão não é uma vida em Deus. É claro que uma vida em Deus é uma vida de santidade, não para a salvação, mas porque já é salvo. Há um desdobramento na vida do salvo, que é um diferencial na vida do homem comum. A gente pode perceber esse diferencial naquelas pessoas que andam com Jesus e conhecem a sua palavra. Mas isso não é a garantia, isso não é para fazer média. Olha, Deus, eu sou tão bom, eu sou o cara. Paulo está dizendo claramente aqui, o plano, a justiça vem de Deus. A última questão, quem não entende essa justiça, eles tornam-se escravas de outras pessoas. E o Evangelho, eu já disse, liberta. Quando vemos pessoas cumprindo rituais, elas dizem, sacrifiquem aqui. E o sacrificar é sempre dinheiro. Sacrifiquem aqui, tome essa posição e Deus vai alterar, Deus vai mudar. Deus muda pela palavra, pela sua misericórdia, você não precisa pagar por isso. Essa igreja é sustentada por ofertas e dízimos das pessoas, para que a gente anuncie o Evangelho. Mas nós não manipulamos pessoas aqui. Isso faz parte da nossa experiência de fé. Nós abençoamos o pobre, nós fazemos projetos, nós sustentamos a obra de Deus naquilo que a gente entende como igreja local, com muito temor, procuramos administrar as coisas com transparência, mas não precisa depender disso para te garantir nada. Não é quem dá dinheiro na igreja que está seguro, não. Nós estamos seguros por Jesus. Dar dinheiro na igreja, ou numa ONG, alguma coisa boa, é um reflexo do nosso coração. Deus deu o que tinha de melhor, eu posso dar também o que eu tenho de melhor. Então, se Deus deu o que Ele tinha de melhor, que é Jesus, e eu sou discípulo de Jesus, eu deveria me envolver com aquelas coisas que valorizam o homem, a criatura humana, pecadora. Por isso que essa igreja tem vários projetos que ajudam as pessoas. Isso envolve recursos. Mas esses recursos não são para dar credibilidade a você. Olha, eu dou dinheiro na igreja, eu estou caminhando para o céu. Você pode dar dinheiro em qualquer lugar e não está caminhando para o céu, pode estar caminhando para o inferno. É um engano. Mas quando eu não entendo a justiça de Deus, eu posso me tornar escravo de outras pessoas. E é lamentável que parece
que alguns programas televisivos evangélicos de alguns iluminados, parece que aquilo representa os evangélicos, isso que me dói, isso que me entristece, porque isso não é evangelho. E as pessoas estão escravas daquilo ali. E eu volto a dizer, o evangelho liberta. O evangelho faz a gente pensar de uma forma diferenciada. Usar a nossa mente. Então o que nós aprendemos? O plano de Deus para nos perdoar e nos adotar como seus filhos. Esse foi o plano em Jesus, com base naquilo que o próprio Jesus fez na cruz em nosso lugar. Eu não posso tentar me salvar através das boas obras. As obras são reflexo da minha vida com Deus. E o plano de Deus é nos salvar pelos méritos de Jesus. O mérito é todo de Jesus, somente Cristo. Amém? William Barclay, trabalhando esse texto, ele diz: ser justificado é entrar em uma nova relação com Deus. Amém? Uma relação de amor, confiança e amizade, em lugar de uma relação de distância, inimizade e temor. Ser justificado é entrar numa nova relação com Deus. Às vezes, ambientes chamados sagrados não trazem essa segurança. É a relação de amor, é a relação de julgamento, é a relação da tradição. Mas ser justificado, que é um ato acabado na Bíblia, eu não posso ser justificado em graus. Ou eu sou justificado ou não sou justificado. A santificação tem graus, mas a justificação não, é um ato. Significa que nós estávamos numa cadeira de julgamento. Nós fomos abençoados ali e fomos declarados inocentes por causa de Jesus. Saímos da cadeira dos réus. Por causa de Jesus, o nosso advogado. Ser justificado, então, irmãos e amigos, é entrar numa nova relação com Deus. A pergunta que não quer calar: você já entrou nessa nova relação com Deus? Tem gente que, quando encontra alguém, fica feliz, deve estar feliz mesmo, humanamente falando, namorado, noivo, querendo casar, um emprego novo. E elas ficam vibrando: oh, glória, estava encalhado, não estou mais, beleza, Deus me abençoou. E é legal mesmo esse momento, sobretudo quando Deus está dirigindo, porque Deus dirige tudo. Mas às vezes as pessoas espiritualmente não têm a mesma visão, elas não vibram a respeito das coisas espirituais. Ser justificado, na linguagem aqui, é entrar em uma nova relação com Deus, uma relação de amor, de confiança, de amizade, em lugar de uma relação de distância, inimizade e temor. Eu estou seguro em Deus, pelo que Ele fez. Amém? Você está seguro? A última palavra é fé. E aí a gente lê todo o texto. Vou ler na Nova Versão Transformadora. É uma versão nova, recomendo, recente, diz assim: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Já aprendemos como opera a justiça de Deus em Cristo. Que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, não pelas obras. Não é fé mais obras. É somente a fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, quando nós chegamos a essa última expressão, o Paulo quer fechar esse entendimento para a igreja. O texto, então, revela que o plano de Deus é pela fé. A maneira que é realizado é revelação do Evangelho, de Jesus. Então, embora houvesse no passado muitos esquemas, e hoje existem esquemas para as pessoas se salvarem ou para se sentirem bem em Deus, o único esquema que salva é através de Jesus, pelo que Ele fez. A minha atitude é fé diante disso. Eu creio. O John Stott, saudoso, em inglês, pastor brilhante, que você puder ler dele, leia. Ele disse: a justiça de Deus é uma dádiva que nos é ofertada mediante a fé. A justiça de Deus é uma dádiva que nos é ofertada mediante a fé. A ênfase da reforma na fé somente foi, então, o resultado dos intensos conflitos que Lutero enfrentou ali, teve que resolver na sua caminhada de fé como um sacerdote de Deus, em crise. Ainda bem que, de alguma maneira, ele teve um esclarecimento a partir do Evangelho. Eu trago duas declarações de Lutero. A primeira diz assim: olha só como ele se via. Minha situação era que, embora fosse um monge impecável,
permanecia diante de Deus como um pecador de consciência atribulada. Consciência atribulada. E não tinha qualquer confiança de que meu caráter satisfizesse a Deus. Noite e dia eu pensava nisso. Estou angustiado, sou um pecador. Por mais que eu faça, não tenho paz. Era esse. Quando ele analisa então o texto aos Romanos, ele vai analisar o texto grego, porque no momento onde as pessoas não têm o texto na sua língua. As missas em latim, as explicações eram dadas, as pessoas não tinham o texto. E agora, depois disso, ele vai trabalhar o texto, e as pessoas vão ter, por exemplo, o Novo Testamento em alemão, e a tradução da Bíblia vai se fazer na história, e as pessoas vão ter, então, o texto bíblico nas suas línguas. Isso é um resultado da reforma. Então, há um fator aí na educação muito importante depois da reforma. E aí ele vai dizer depois, eu compreendi que a justiça de Deus é a justiça pela qual, por meio de graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Ele diz, olha só, imediatamente senti-me haver entrado pelas portas do paraíso. Olha só, meus irmãos, que uma pessoa muito perto do sagrado, da igreja naquela época, não tinha paz. Ele era ministro do evangelho, por assim dizer, não tinha paz, estava atribulado. Quando ele compreende a justiça de Deus em Jesus, que deve ter uma resposta por nós, e pela fé, ele entra num estado diferenciado de paz e alegria e regozijo, e começa a caminhar de uma forma diferente, e a propagar esse evangelho. Então, o evangelho torna a fé o único meio pelo qual um pecador recebe a graça de Deus. Por isso, somente a graça. Por isso, somente a Escritura. Por isso, somente a fé, para diferenciar de obra, diferenciar de rituais, de relíquias sagradas que devem ser adoradas, de indulgências. E isso tudo tem a ver hoje com a igreja. Há muita indulgência hoje, há muita coisa que não é evangelho. E a gente pode dizer, novamente o texto bíblico, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Qual o nosso desafio hoje como igreja? Como igreja, o nosso desafio é anunciar esse projeto de Deus, propagar a justiça de Deus feita na cruz. O que Jesus fez na cruz resolveu o nosso problema. Mas o que Jesus fez na cruz pode ser para mim hoje, para muitas pessoas aqui, algo distante, indiferente. Eu não estou entendendo. Então, se você quer ter paz, como Lutero e vários homens ao longo da história e de hoje tiveram e têm, você precisa lançar-se como um pecador e reconhecer que o que Jesus fez na cruz foi um ato de amor por você. E Ele pagou todo o preço, e você pode descansar, não na instituição, não em suas obras, não no sistema religioso, mas no que Cristo fez. E pela fé, entregar a sua vida e crer nesse evangelho, e permitir que o evangelho liberte você. Não é eu que liberto, não é essa igreja que liberta, é o evangelho que liberta. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Ele está falando de si mesmo, Ele está falando do evangelho. Ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que você precisa de libertação hoje? Você está entendendo tudo isso? Talvez tenhamos pessoas aqui que precisam tomar uma decisão, uma postura. Por isso nós vamos curvar nossas cabeças. Feche os seus olhos agora.